Oi galera, meu nome é Aline, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Li no Livro, e hoje é dia da gente falar da minha segunda parte dos lidos do segundo trimestre. Como eu falei no vídeo anterior, eu decidi então dividir em duas partes as minhas leituras do segundo trimestre, porque foram muitos livros. Então vou vir com a segunda parte, no caso, essa segunda metade dos livros que eu mais gostei. Então, bora lá. Em 12º lugar, O Duque e Eu, que é o primeiro livro da série dos Bridgertons. Foi uma experiência muito bacana começar essa série. Eu, sinceramente, não tinha lá muito interesse nela por muito tempo. Pelos bafafás que estavam rolando por causa da terceira temporada, né, da série da Netflix, eu decidi dar uma chance e começar, porque eu tava precisando de uma leitura que aquecesse meu coraçãozinho. E O Duque e Eu, com certeza, preenche esse requisito. Claro, eu tive um pouco de dificuldade porque eu não leio muitos romances de época. E é claro, você tem que entrar no clima, você tem que comprar a ideia, você tem que ver que não é exatamente um romance contemporâneo, claramente, né? Então tem todas as regras da sociedade, os ingleses, irará. Mas foi bem legal, eu gostei. Eu achei que eu não ia gostar da personagem, porque ela tem essa pegada um pouco mocinha de contos de fada. Mas ela se vende muito legal, assim. Eu digo isso em relação principalmente às próximas protagonistas que vêm. Mas eu gosto muito, assim, acho muito legal. E eu gosto muito que as personagens, elas são muito autoconscientes da posição delas na sociedade. E não só isso, da posição delas como mulher e do que a vida reserva pra elas. Então, tipo, é isso que eu tenho, se eu não fizer isso, não vai acontecer. E, enfim, eu acho muito legal, porque eu acho que a Daphne, ela é muito consciente. E não só isso, a protagonista em si, né, que chama a Daphne, ela é uma mulher que ela quer casar e que ela quer ter filhos. E tá tudo bem, tá tudo certo, essa é a vontade dela. E era ok lá atrás, é ok hoje em dia, né? Enfim, cada um tem os seus sonhos. E eu acho isso muito legal, porque ela faz o que ela precisa fazer pra ir atrás do sonho dela. Então, claro, aí eu vou abrir um parênteses, né? O final do livro tem uma parte muito errada, muito cringe. Eu gosto muito da química dos dois, acho muito legal. E é uma quebra de expectativa. Do acontecer dos fatos, eu achei que ia seguir aquela fórmula, assim, sabe? Não posso entrar em detalhes porque acaba entregando um pouco do livro, não é muito legal. Mas tem um acontecimento mais pra metade do livro que eu achei que ia acontecer só pro final. Só que o desenrolar e o desfecho dos personagens ali me quebrou um pouco o clima, achei meio cringe, umas coisas meio erradas que acontecem ali. Dela com ele e também dele com ela. E você percebe muito que é um livro que foi escrito, eu acho que começo dos anos 2000, assim, com várias problemáticas que hoje em dia ninguém escreveria. Então, tem isso também que você tem que levar em conta, faz mais, acho que de 20 anos que o livro foi escrito, então tem que dar uma passadinha de pano, porque no momento isso era cool, sabe? Hoje em dia já não é mais. Então, mas foi uma experiência muito legal, gostei muito e vieram outros 3 aí na frente, então com certeza o mérito a escritora tem por, pelo menos, né, me fazer de palhaça de ler 4 livros. E esse acho que acaba ficando em segundo lugar no meu coração. Aí, detalhe também pra marcar aqui, né, deixar registrado sobre Colin da série que... Ai, é isso. Em 11º lugar, sobre a escrita do King, até que enfim um King aí um pouquinho mais alto no ranking, né. Eu gostei muito desse livro, ele é um livro de não ficção, né, em que o King vai literalmente falar sobre o processo de escrita dele, e não só isso, mas a trajetória dele como escritor, como que ele começou desde lá da infância, as referências que ele teve, como que ele começou a fazer, muito legal ele comentando sobre quadrinhos que ele copiava, e daí a mãe dele chegou e falou pra ele, filho, você tem que parar de copiar as coisas, tem que fazer coisa sua. E isso, como isso marcou, né, a vida dele, como talvez se ela não tivesse feito isso, não teríamos o King de hoje, talvez. É muito legal esses pequenos marcos na vida da pessoa. Claro, ele em específico, que é um escritor famoso, um escritor que eu gosto bastante, mas esses pequenos marcos na vida da gente que define muito o que a gente vai ser dali pra frente. Ou como a gente vai reagir e as atitudes que a gente vai tomar. Então, é muito legal e é muito gostoso de acompanhar. Claro, eu acho que faz muito mais sentido e é muito mais, assim, brilha os olhos pra quem gosta de escrever ou tem essa ambição, esse desejo de escrever. Mas mesmo pra quem não tem, como é o meu caso, pelo menos no momento, é muito legal de ver. O King é sempre... Ai, eu adoro as notas de prefácio ou notas prólogos dele, assim, eu acho sempre muito legal ele conversando com a gente, e esse é um livro, basicamente, ele conversando com a gente. Então, além de narrar alguns pontos específicos da vida dele, por exemplo, um acidente que ele acaba sofrendo ali no final,
no momento que ele estava escrevendo esse livro, então, que é um momento muito marcante na vida dele, que ele quase morreu. E ele acaba narrando esse episódio também. Então, além dessa parte, o rolê de escrita mesmo, dicas de escrita que ele dá, tem um pouco dessa parte mais biográfica dele, que é muito legal. É um livro muito gostoso e ele é curtinho, tem umas 200 e poucas páginas, então não é nada tipo... E foi uma experiência, nossa, incrivelmente maior e melhor do que a que a gente teve com A Dança Macabra, que é ele falando de filmes e séries de terror. E livros de terror também. Então, esse aqui, é um ótimo chuchuzinho se você quer conhecer um pouquinho mais do King e sair um pouco desse estereótipo terror dele, é um baita livro. Em 10º lugar, A Noiva, um queridinho da galera aí, que eu acho que é quase unânime, todo mundo pelo menos se diverte ou gosta muito desse livro. Aqui a gente vai ter, então, um mundo aqui entre vampiros e lobisomens. Eles têm um acordo, então, entre essas duas, não só vampiros e lobisomens, mas com os humanos também, de cada um ficar na sua ali. Eles têm não entrarem em guerra, porque todo mundo se odeia. E para fazer isso, eles acabam trocando duas crianças, então, das famílias, digamos assim, de chefes, líderes e tudo mais. Essas duas crianças, então, vai um para cada lado, para garantir que ninguém vai atacar ninguém. Basicamente, essa é a pegada. E é muito legal, funciona, só que daí, como esse rolê já não tá funcionando tão bem, uma das super chefes lá, da filha do chefe, na verdade, dos vampiros, vai casar com um lobisomem de um clã super famoso lá. E é onde a coisa começa a ficar interessante. Eu gostei muito dessa construção de mundo, acho que funciona muito bem como é feita essa divisão e esses territórios divididos, territórios físicos mesmo, em que eles não entram e tem esses acordos para manter a paz, mas é tudo meio assim instável, tudo meio... não sei o que tá acontecendo. E a gente tem essa protagonista ali que foi criada com... na verdade, ela é vampira, mas ela foi criada há muito tempo com os humanos. Na verdade, o acordo é entre os humanos e os vampiros, não os lobisomens, não tem nada a ver. Já me confundi tudo. Mas tá bom, vocês entenderam. E essa vampira, ela é criada há muito tempo com os humanos, então ela tem essa pegada um pouco mais, né, humana. Porque os vampiros são pessoas bem boring, assim, né, nesse mundo, e não tanto quanto os vampiros que a gente conhece. E é legal toda essa estabilidade, todo esse crescimento. Tem a protagonista em especial, ela tá procurando uma amiga dela humana que desapareceu, então tem essa pegada um pouco investigação junto. E o casal nossa, 10/10, entrega tudo. Entrega química, entrega o rolê meio... como é que eu posso dizer? Meio perigoso ali, né? Aquela coisa que a gente condena na vida real, mas que é muito bom de ler no livro ali, né? Um negócio meio tóxico às vezes. O hot, nossa, bom demais, muito bom. Então tem mais essa pegada romance com hot, com fantasia e um pouquinho de investigaçãozinha ali, então o pessoal correndo um pouquinho de perigo. Enfim, acho que funciona muito bem. É uma leitura muito gostosa, muito divertida de fazer. Então, basicamente, é a estampa, é a cara desse livro pra mim. É diversão, porque foi um tempo que eu passei, que eu queria saber mais, que eu queria acompanhar. E pelo que eu vi, assim, algumas pessoas que leram de bolhas diferentes ou de gostos diferentes, todo mundo gostou, pelo menos se divertiu um pouco. Então, é uma leitura, assim, uma recomendação que eu faço meio quase certa para principalmente te relaxar se você estiver passando um momento meio complicado e cansativo e estressante da vida. Esse livro é bem legal. Em 9º lugar, A Verdade sobre o Caso Harry Cabert. John Dicker é um dos escritores que eu gosto muito, assim. Eu já li outros 2 livros dele e gostei bastante. Esse é o 3º livro que eu leio dele e a escrita dele me pega muito, assim, sabe? Nesse caso aqui a gente vai ter um caso... É um livro extremamente polêmico, tá? Já vamos deixar claro aqui. É um livro em que a gente tem um escritor, que é o Harry Cabert, que no momento ele tem 65 anos. 70 anos, sei lá. E ele tem um pupilo dele, que é o cara de 30 anos, que é um escritor também. Os dois são escritores famosos. E esse cara de 30 anos, que vai ser o nosso narrador, ele tá passando por um bloqueio ali na escrita e ele acaba indo lá ficar com o Harry pra, sei lá, tentar ter ideias. E um pouquinho tempo depois, o Harry é acusado de assassinar uma menina. Por quê? Vamos voltar agora. Um corpo é achado na casa dele e pertence a uma menina de 15 anos. Só que essa menina, ela desapareceu lá na década de 70. E daí, corta pra trás e a gente descobre que o Harry, quando tinha 34 anos, teve um caso de amor com uma menina de 15 anos. E essa menina desapareceu e o corpo tá na casa dele. E é isso.
Então, o mundo, obviamente que ele vai ser preso por causa disso, né? Até a coisa se desenrolar e tudo mais, pelo menos, né? E só que esse autor que deve basicamente tudo que ele é ao Harry Cabert vai começar uma investigação porque ele sabe que ele teve um caso com a menina, mas ele não acredita que foi o Harry que matou. Então, basicamente é isso, todo mundo contra o Harry, todo mundo destruindo ele, e esse autor tentando provar a inocência dele. É muito polêmico, porque, claro, vai entrar aqui num caso muito delicado de um relacionamento de um homem muito mais velho com uma menina de 15 anos. Não posso dizer exatamente que é uma coisa agradável de ler. O livro vende muito essa história como um caso de amor, e acho que é a parte que pega muita gente, porque é aquela coisa, né? Moralmente bem não é reprovável, é moralmente bem errado uma pessoa ter um caso com uma menina tão nova, né? No caso dele, ainda tendo 34 anos, porque, né, se vamos falar de responsabilidade emocional, pelo menos, né? De você, o nível de influência que você tem sobre uma menina tão mais nova. Mas não só isso, né? Que segundo, eu não sei como funciona nos Estados Unidos, mas aqui, segundo o Código Penal brasileiro, não chega a ser pedofilia, né? Porque acima de 14 anos, quando é consentido, não é crime. Porém, é reprovável, né? Pelo amor de Deus, é extremamente errado. E sendo uma pessoa de 30 anos, você imaginava você ter um relacionamento com uma criança, um adolescente de 15, é muito assim, sabe? eu sendo uma pessoa um pouco mais cética e um pouco mais pé no chão, o que eu diria? Eu entendo pessoas terem relacionamentos assim, baseados em beleza, baseados em desejo sexual, pra mim faz sentido. Não faz sentido você vender um relacionamento e somos almas gêmeas de pessoas assim tão díspares no sentido de principalmente ela ter 15 anos, porque tá na escola, não. Ai, meu Deus, é muito difícil. Então, essa parte pega, mas eu achei todo o resto do livro muito legal. Eu acho muito legal a investigação, acho muito legal que uma hora você acha que é uma hora você acha que é outro. Por a coisa ter acontecido muitos e muitos anos antes, é muito difícil a investigação, porque você pensa, né? O próprio Harry já tem 70 anos, então as pessoas um pouco mais velhas já tinham morrido. Ninguém exatamente quer entregar, porque tem várias coisas que acontecem que a gente vai descobrindo, o pessoal tem o rabo preso. Então, eu gostei muito do desenrolar da história. Assim, acho que é um livro muito grande, porque tem mais de 500 páginas. Um thriller com mais de 500 páginas, ele dá aquele trabalho de ler, porque, né? Mas eu gostei muito do livro, eu estava sempre envolvida nele. Não era um tipo de livro que, meu Deus, eu preciso voltar a ler rápido, porque eu não consigo parar de ler. Não. Mas é um livro que eu estava sempre envolvida e sempre me divertindo todo momento que eu estava lendo. Então, acho que isso conta muito. E, enfim, foi uma boa leitura, por isso que ele está aqui nesse lugar. Em oitavo lugar, Um Perfeito Cavalheiro, que é Os Bridgertons 3. Que vai ser aqui a história do Benedict e da Sophie. Gostei muito dessa história, essa história que, em teoria, deveria ser adaptada da terceira temporada, mas eles pularam o livro. Gostei muito porque ele tem uma pegada meio Cinderela, então ela é uma bastarda de um nobre, né? A Sophie, ela é filha bastarda de um nobre, e ela nunca pode ser, tipo, exatamente registrada, porque ela não é filha de um casamento oficial. E esse pai dela, que também é uma pessoa muito boa, acaba casando depois com uma outra mulher que tem 2 filhas. E a madrasta má e as 2 meninas meio más, uma mais boa, outra uma mais ou menos boa. E é isso, bem rolê Cinderela mesmo. Então, ela vai num baile de máscaras, disfarçada um dia, e ela conhece o Benedict, e eles rolam a química, mas ela não pode contar que ela é. Muito drama, muito drama, muito drama. Gostei muito. Achei a personagem muito legal, né? O rolê, a pegada plebeia, né? O pobre, quando ele é representado, ele gosta. Ele gosta de se ver nos livros. E funciona muito bem a química entre ela e o Benedict. Esse momento da série em que você já tá no terceiro, no meu caso, né? Que já estou lendo e não sou tão familiarizada. Você já tá dentro das regras da sociedade, você já aceitou. Então você fica ali sofrendo com ela, porque eles não podem ficar juntos. Ela não é nobre, ela não tem sobrenome. Ela é uma filha bastarda. Como é que ela vai casar com o Bridgerton, que é um cara, os cobiçados da sociedade? Então, funciona muito legal a química entre os dois, o jeito que as coisas acontecem, toda a maracutaia que tem que ser feita pra eventualmente eles conseguirem ficar juntos. E
Enfim, achei que funciona muito legal, funcionou muito bem pra mim. E acabou sendo o meu preferido da série. Eu acho que justamente porque depois de ler 2 livros eu já tava meio, ai, a mesma fórmula, a mesma coisa. E esse ele dá uma saída assim daquela fórmula, porque pega uma personagem outsider da sociedade. E também o livro, boa parte, ele se passa mais pro interior, não se passa exatamente na cidade grande ali, onde rola os bailes, tarará. Então essa mudança de áreas, essa mudança de abordagem, pra mim funcionou muito bem e foi o livro que me deixou mais de coração quentinho. Eu não sei se eles vão decidir adaptar exatamente dessa forma na série, então é uma das coisas que me deixa aí pensando e até ansiosa pra ver quando chegar esse momento. Mas gostei bastante, então aí achei legal que ela consegue se renovar ao longo da série, pelo menos, apesar de que o quarto eu achei horroroso, ela consegue pelo menos mudar a abordagem ao longo dos livros, e o que é muito legal. Em sétimo lugar, O Experimento do Amor Verdadeiro, que foi uma leitura que eu gostei bastantinho, foi uma coisa bem surpreendente, é um livro que eu acabei lendo com as minhas amigas, a Chá e a Érica, e a gente, acho que foi unânime também, e boa parte das pessoas que eu vejo lendo é unânime. É um livro muito chuchuzinho. Nesse aqui a gente vai ter uma escritora famosa, que ela acaba sendo convidada para participar de um reality show de namoro, assim, e ela vai ter que achar, digamos assim, o amor verdadeiro dentro de alguns participantes desse reality show, só que eles seguem alguns padrões, digamos assim, alguns estereótipos de mocinhos, né? Por exemplo, vai ter lá, eu já não lembro direito, mas tipo o príncipe, o vampiro, o nananã. Então são aqueles estereótipos de romance que a gente gosta de ler, mais ou menos isso, né? E eles vão achar pessoas que se encaixam mais ou menos nesse perfil. Só que daí, plot twist, é que o produtor da série, o cara que vai recrutar ela pra fazer a série, eles vão, ter uma químicazinha ali, e daí pronto, seu coração vai com Deus, porque ela vai ter que participar de um reality onde ela vai ter que achar alguém pra se apaixonar, mas ela já se apaixonou pelo carinha. E o carinha tem um reality show que ele precisa fazer pra salvar a carreira, mas a mulher que ele gosta tá indo lá pra namorar outros. Nossa, o coração da gente não aguenta. Adorei, achei maravilhoso, achei divertido, a protagonista é muito boa, ela é muito legal, ela é muito espontânea, ela fala muito palavrão, ela fala muita putaria e tem umas cenas hot legais também no livro, que não é uma coisa assim focado exatamente nisso, mas que no momento que acontece funciona super legal. Então eu me diverti muito lendo esse livro do começo ao fim. Pretendo trazer uma resenha aqui pro canal pra falar especificamente dele, porque eu acho que pelo menos dentro da minha bolha eu não vejo o pessoal falando tanto assim, e é um livro muito chuchu de, sabe, de passar o tempo, de se divertir, enfim. Então ele precisa ser mais divulgado. Gostei muito, recomendo. E queria ler mais coisas assim. Em sexto lugar, O Parque das Irmãs Magníficas, que é um livro escrito por uma escritora argentina. Eu decidi ler esse livro, não sei porquê, do nada me veio, eu vi em algum lugar e falei, tá aí, vou ler. Ele é um livro curtinho também, mas ele é um livro extremamente impactante. Acho que se eu soubesse que ia ser tão assim, não sei se eu teria pego naquele momento, mas eu gostei muito. Que a gente vai ter a história de uma mulher, né, que ela é travesti, e enfim, é ela se descobrindo, né? Ela se descobrindo uma mulher trans ao longo da vida, ela se prostituindo ao longo da vida, porque ainda mais pensando antigamente, né? Hoje em dia eu gosto de acreditar que as coisas possam ter mudado um pouco, mas antigamente, infelizmente, era o destino de muitas das mulheres trans se prostituir, e ela acaba indo então para uma outra cidade lá, fugindo da cidade dos pais e virando essa travesti junto com um grupo de mulheres. Então é um grupo de mulheres que vai ali, né, trabalhar, digamos assim, numa praça que tem ali que é conhecida e tudo mais, e elas acabam morando meio próximas, meio juntas. Vai ter uma mulher que vai ser uma figura materna, digamos assim, para elas, que vai acabar tendo um bebê, que vai meio que funcionar como um filho para todas elas. E é muito impactante, assim, e no começo você já tem acesso à escritora contando que é meio autobiográfico da vida dela. A escritora em si, eu esqueci o nome dela,
Aí eu sempre confundo o nome dela, mas enfim, vou deixar aqui a capinha. Ela é uma atriz famosa na Argentina hoje em dia, assim, de novelas, mas o começo da vida dela foi isso. Então, até ela realmente fazer a faculdade de artes cênicas, até ela ficar famosa, ela fazia isso e é extremamente impactante, extremamente pesado, muitas coisas que acontecem, o clima de medo, violência, doença, incerteza, rejeição da sociedade, ao mesmo tempo que você é a pessoa, no caso ali, né, elas, é a pessoa que os caras procuram, é os caras, os mesmos caras que agridem, os mesmos caras que desprezam. Então, é muito errado como a sociedade rejeita ela, enfim. É horroroso. Mas assim, gosto de livros que me trazem realidades diferentes, que me jogam na cara que o mundo não é exatamente comercial de margarina. E para muitas pessoas é muito mais difícil ainda. Então, eu gostei muito, gostei por ter pego uma escritora trans, que eu acho que eu não tenho certeza se eu já tinha lido, uma escritora latina que não leio tanto assim também. E essa experiência de vida e impactante é pesadíssimo. Não é um livro exatamente autobiográfico, ela cria várias outras coisas que não necessariamente ela passou, e tem um fundo ali de realismo mágico, algumas coisas que acontecem que é bem interessante e traz esse charme, não exatamente charme, mas traz um a mais pra história. Eu acho que funciona muito bem, cabe muito bem nas analogias e reflexões que ela quer levantar. Então, muito interessante, gostei muito, quero ler mais livros dela, mas eu sei que vão ser livros com temáticas e com um clima bem pesado, então tem que estar um pouco mais preparada. Em quinto lugar, o maravilhoso Torturado, que finalmente eu li. Na verdade, escutei o audiobook dele. Gostei muito, 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 muito. Aqui no Torturado a gente vai acompanhar duas irmãs de uma realidade muito pesada e brutal, assim, de pessoas que viviam... Assim, é bem análogo à escravidão, basicamente, como as pessoas viviam naquele momento. Eu não lembro exatamente aonde passa. Esqueci. Mas, enfim, é no interiorzão, assim, em que aquele rolê, você é uma pessoa livre, mas você trabalha 6 dias da semana na minha plantação, e daí você pode ter uma hortinha na sua casa lá, eu vou dar a casa para você morar, e você pode ter sua hortinha, só que eu vou pegar uma porcentagem do que você produz na sua hortinha também, e você pode ter sua casa com a sua família, mas só pode ser casa de barro, você não pode construir uma casa de alvenaria ou de, sei lá, né, com tijolos, porque não pode, só pode de barro, por quê? Porque a sua casa vai eventualmente ao longo do tempo cair e você tem que reconstruir de novo. E para você lembrar que a terra não é sua, você tá aqui meio que de favor. Então, aquele rolê assim, você não tem salário, não tem nada, horroroso, é horroroso. Essa parte, né, de a gente saber que era a realidade de muitas pessoas e é a realidade de muitas pessoas ainda mais quando a gente fala do interiorzão do Brasil e que a gente não tem fiscalização exatamente. Até hoje ainda estoura casos de pessoas que vivem em situações análogas à escravidão em lugares não tão remotos assim, então é difícil. Mas ao mesmo tempo que essa história ela é tão pesada por esse lado, ela é maravilhosamente linda pela relação entre as personagens, relação de amor. Então essas duas irmãs que tem essa história marcada pelo trauma, pelo amor, pelo ódio uma pela outra. Então tem um episódio muito marcante logo no começo do livro em que elas vão brincar com uma faca e uma das irmãs vai acabar perdendo a língua. Bem trágico assim, mas isso vai marcar basicamente o que une e o que separa as duas. Então é esse episódio traumático que liga tanto elas assim, e a gente vai ver essa família crescendo e seguindo e os anos passando e tudo mais. É muito interessante, é muito pesado, eu gostei muito de ler, era uma leitura que eu tava segurando para fazia bastante tempo, porque eu queria tirar o tempo para ler ela mesmo, e foi maravilhoso. O Itamar Vieira Júnior fez um trabalho excelente, quero muito ler os outros livros que ele escreveu, porque eu gosto muito desses livros de realidade, gosto muito quando... Principalmente a realidade do Brasil bate na minha cara, assim. Quero ler mais autores nacionais e essa foi uma escolha, maravilhosa, não tem como. Fica aí minha super dica. Em quarto lugar, o maravilhoso... calma, antes de eu ir pro quarto lugar. Daqui pra frente, na verdade, acho que desde uns 2, 3 pra trás, é muito confuso na minha cabeça qual que eu gostei mais, então fica aí que é mais um jeito de, sei lá, um saborzinho a mais que um outro, uma conexão a mais que um ou outro livro teve comigo, mas são todos livros
maravilhosa. Então, em quarto lugar, Mistborn, do Brandon Sanderson, que foi esse esquema de pirâmide que eu acabei caindo, que tem milhões de livros para ler. Mas Mistborn foi um chuchuzinho. Eu li primeiro Elantris, né? Daí eu li uma novela e um conto que tem num outro livro que chama Arcanum Unbounded. E agora estou começamos, né? Eu e a Eric estamos lendo junto a trilogia da Primeira Era do Mistborn. O primeiro livro foi maravilhoso. Eu quero trazer resenhas específicas dos livros do Brandon Sanderson para abrir meu coração e também para deixar registrado aqui as minhas leituras, né? Porque vai ser uma jornada bem longa, então quero deixar registrado. E Mistborn foi incrível, 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 incrível. Ele é uma leitura que não é uma leitura fantasia comum, romances e hot, tarará, assim, que vai rápido, que você quer saber o que vai acontecer, tarará, e tarará. Ele é uma leitura um pouco mais pesada, porque ele tem essa cara um pouco mais mundo real. Então, aqui a gente vai ter um sistema de magia em que a gente tem a fonte de magia vem da queima de metais, então cada metal que é queimado vai trazer um poder diferente. E a gente tem as pessoas que são os... Eu não vou saber a palavra em português, né? Os Allomancers, que são pessoas que conseguem queimar um metal e tem um poder. E a gente tem os Mistborns, que são as pessoas que conseguem queimar todos os metais, e daí são os Ultra Power Megazord, né? Não tem como. E a gente vai acompanhar uma protagonista que ela... uma coisa bem importante, a gente tem tipo como se fosse duas castas nesse sistema. Os ricos, que são as pessoas que podem ter esses poderes, e os pobres, que são escravos, e eles não podem ter esse poder. Mas, obviamente, que a nossa protagonista, ela vai ser uma pobre que é Mistborn. Então, isso porque ela é uma filha bastarda de um nobre lá, enfim, ela tem os poderes. E a gente vai acompanhar, então, basicamente, um grupo em que ela vai se juntar, tentando derrubar esse governo, que é dividido em castas, só que no momento ali não tem muito que possa fazer, porque tem um porém muito específico. A gente tem um personagem que é o Lord Ruler, em inglês, que ele é o imperador, digamos assim, e que ele é poder ultra absoluto, assim. Ele é um Mistborn também, e ele é muito poderoso, muito poderoso. Então, coisas assim, que o poderzinho que o cara lá que é Mistborn consegue fazer, o cara consegue fazer 30 vezes mais. Então, é um sistema extremamente opressor, porque tem um cara muito poderoso no poder e que, basicamente, isso aconteceu. E isso vem acontecendo há muitos e muitos e muitos anos. Eu já não lembro exatamente quantos, mas rolê assim de 1000 anos que é a vida desse jeito. Então, o povo que ele é oprimido, eles nem tem muito voz ativa e nem sabe que dá pra mudar as coisas. Então, esse grupo, que vai ser quase assim que um assalto, vamos dizer assim, esses poucos personagens com algumas coisas, inclusive um deles, um Mistborn também, que vai treinar a nossa protagonista, eles querem derrubar esse governo. Só que é uma coisa, um plano super ardiloso, porque é muito difícil, porque o cara que detém o poder é muito, 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 muito poderoso. Inclusive, ele é tipo meio que um deus mesmo. As pessoas veem ele como deus, ele não aparece muito publicamente. Ele é quase uma figura mística ali, né? Então, a gente vai acompanhar esse plano muito maluco. Claro, esse livro tem 600 páginas, então não é uma coisa que acontece da noite pro dia. Demora, a construção dos personagens demora. Você tem que... nós lemos, assim, quase ao longo de 2 meses essa leitura, e eu gostei muito que a gente fez assim, porque é muita coisa para você absorver, é muita coisa, muita regra, muita tarará que tá acontecendo, até você entender todas essas nuances de como funciona esse mundo. Mas que é muito recompensador, porque a história é muito inteligente, os personagens são muito bons. Uma das coisas que eu mais gostei aqui, que me chama a atenção pra escrita do Brandon, é como ele consegue escrever uma personagem feminina. Ali, eu não lembro quantos anos ela tem, eu não sei nem se chega a citar, mas ela é ali, digamos, uma jovem adulta, assim, entre a adolescência e a fase adulta. E é muito bem escrita, as relações, um relativo interesse romântico que ela acaba tendo aqui, que não é o foco do livro, nem de longe. É muito bem construído, você consegue muito se enxergar na protagonista, sabe? Dúvidas, medos e coisas que uma jovem mulher passa, e ele absorve tudo isso, eu acho muito legal. Gostei muito, foi muito chocante. O final do primeiro livro ele é extremamente surpreendente, porque muitas das coisas que eu esperava que fosse acontecer no final da trilogia já acontece agora, então muito, muito, muito bom.
Estou muito animada para seguir lendo os livros do Brandon, porque eu sei que eles se pagam, porque eles valem a pena. Só que pro segundo livro do Mistborn eu tô um pouquinho desanimada, porque o jeito que acabou o primeiro, o segundo vai dar trabalho pro meu coraçãozinho. Então, é mais essa parte, mas maravilhoso. Já tô... Amo o Brandon, não tem o que fazer. Em terceiro lugar, Malibu Renasce, da Taylor Jenkins Reid, que é o penúltimo livro que saiu dela. Gostei muito dessa história, muito, muito, me pegou muito forte. Aqui a gente vai ter a história de 5 irmãos. São 5 ou são 4? Acho que são 4 irmãos. Que eles são filhos de um artista muito famoso, sei lá, vamos chutar aí. Vamos dizer que é o Bon Jovi, os filhos do Bon Jovi. Só que o Bon Jovi é um otário, né? Não sei se ele é de verdade, porque né, não conheço ele, mas o do livro é. E eles, tipo, vai contar a história desses filhos e que o pai deles abandonou eles no meio do caminho. E vai contar desde eles pequenininho, como que foi a trajetória. E essa família que é rica, mas não é rica, deveria ser rica, mas não é tanto assim, porque o homem foi embora. Enfim, e a gente vai acompanhar cada particularidade desses 4 irmãos passando ao longo da vida. E meio que o que tá acontecendo no passado, intercalado com o que aconteceu, o que tá acontecendo no presente com o que aconteceu no passado, e enfim, pra gente entender o que é a personalidade de cada um e por quê, né? O que aconteceu, o que levou aquilo. É muito, muito, muito bom. Aquele rolê, a mesma coisa que eu falei um pouco de Torto Arado, se espelha um pouco aqui, que é momentos extremamente trágicos e pesados e injustos que essas crianças passaram, quando crianças principalmente, e adolescentes, mas o que eles passaram uniu eles de uma forma muito, muito linda. Então você sofre porque eles passaram e porque até estão passando, mas esse amor, essa união deles é muito bonita de acompanhar. Eu acho que o drama familiar, quando ele é bem feito, é muito bom. A Taylor tem uma escrita muito gostosa, passa muito rápido. Os personagens são muito críveis, assim, não são aquelas coisas... Ai, muito bom, muito mal. É sempre uma coisa no meio do caminho e com várias coisas. E... enfim, gostei muito. Eu fiquei muito, muito, muito presa. Eu acho que a Taylor... Não que eu não goste dos livros dela todos como geral, mas a divisão de águas pós, acho que foi Evelyn Hugo, ou Amores Verdadeiros, acho que Amores Verdadeiros veio antes, se eu não me engano. É abrupta, assim. Pode ser que você não se identifique tanto, pode ser que você não goste tanto, pode ser que você não compre tanto, mas é muito bom mesmo a escrita dela, e acho que pelo menos um básico de diversão e envolvimento você vai ter. Então, vale a pena, vale a pena. Em segundo lugar, o maravilhoso... Ai, aqui os últimos dois são muito bombásticos, que é A Rede de Alice, da Kate, alguma coisa que eu não vou lembrar o nome. Esse é um do livro outro projeto que eu criei, que inclusive eu vou trazer vídeos aqui pro canal, um dos próximos vídeos vão ser um pouco sobre isso, que eu comecei a fazer uma lista dos livros que estão no clube da Reese Witherspoon, que ela tem um clube de assinatura, basicamente, assim, que ela indica livros, porque a bicha é muito esperta, ela indica livros que tem possível chance de ser hypado pelo público, e ela tem uma produtora também de filmes, então ela adapta aqueles que fazem muito sucesso. Ó, bom demais. Ela compra os direitos dos livros com uma porcentagem para a autora, que vai ajudar ela e vai ajudar... a mulher, ela é maravilhosa. E ela também publica no clube só autoras mulheres, o que eu acho muito legal. Então, eu fiz uma lista de livros desde o começo do clube, que o clube já tem 5 anos, se eu não me engano, e tá chegando quase no 100º livro. E eu fiz estou fazendo ainda, na verdade, uma lista de livros que me interessam. Livros que foram muito bem classificados e que a sinopse, enfim, me interessa. Estou fazendo uma lista para eu ler, porque a maioria dos livros que eu li que fizeram parte do clube mesmo sem eu saber, né? Não li exatamente por causa disso, eu amei. Então, quero outras leituras, enfim, fiz essa lista. E por isso que Rede de Alice entrou aqui, porque ele é o primeiro que aparece nessa lista que foi publicado lá no clube em 2019. E é uma história maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Adoro. Aqui a gente vai ter uma rede de espiãs durante a Primeira Guerra Mundial, principalmente.
em que elas são colocadas em lugares estratégicos, principalmente ocupados pelos alemães, para captar informações e passar, então, para o governo britânico para, enfim, eles poderem agir. E é muito legal porque, obviamente, baseado em fatos reais de outras mulheres que trabalharam mesmo, né? Então, essas agentes são muito silenciosas porque você não espera mulheres espiãs e sim homens espiãos. E só que a história ela é contada aos dois momentos, então, em 1915, se eu não me engano, durante a Primeira Guerra Mundial, em que a protagonista tá agindo como uma espiã, e em outro momento, em 1947, depois do fim da Segunda Guerra, em que a gente tem essa personagem mais velha, então a gente vai ter acesso aí a ela, né, com todos os milhões de traumas de uma época horrorosa, e a gente já tem a nossa protagonista, que é uma mulher que ela tá procurando a prima dela que desapareceu durante a Segunda Guerra Mundial. Ela é uma jovem menina e ela tá grávida, e a mãe dela tá levando ela para fazer um aborto na Suíça, e ela foge para ir procurar a prima, e ela encontra essa mulher, que era uma antiga espiã, que ela nem sabia, né, que era uma antiga espiã, pra tentar ajudar ela a encontrar a prima dela desaparecida. Então, a gente tem essa narrativa em dois tempos, com essas duas focos nessas duas mulheres, e é maravilhoso, é maravilhoso. Tem cenas pesadas, tem cenas, vale o gatilho de tortura aqui, que é pesadíssimo, mas é uma história muito recompensadora de mulheres muito fortes, fazendo coisas que ninguém espera delas, à frente do seu tempo, com outros pensamentos, outras coisas. E, eu acho muito maravilhoso. Claro, tem o rolê super pesado da época das guerras, que pega forte, pega bem forte. Mas é aquela coisa, né, de não só reconhecer Nesse caso são mulheres ficcionais, claro, mas são inspiradas em mulheres verdadeiras que realmente fizeram isso. E, né, a gente já sabe de todas as dificuldades e todos os nuances da vida de ser mulher no momento atual. Imagine num momento durante uma guerra. Então, é muito lindo, é muito maravilhoso. Eu adorei esse livro, devorei ele e já estou muito ansiosa para ler outros do Clube da Reese, porque eu sei que são histórias impactantes com protagonistas fortes e por isso que eu estou fazendo esse projeto. Então, trarei mais pra frente provavelmente um vídeo pra falar sobre os que eu já li e pra mostrar a minha lista dos que eu quero ler aí ao longo de sabe Deus quanto. E em primeiro lugar, mas não... Ai, meu Deus, muito bom esse livro. Babel, da Kay Huang. Eu nunca decoro os nomes dos autores ultimamente, anda bem difícil pra mim. Essa leitura foi uma leitura maravilhosa. Eu não teria como, acho, não colocar ele em primeiro lugar, porque foi uma leitura que eu fiz acompanhando um clube de leituras de uma amiga que eu sigo na internet, né, a Silmara. E foi uma leitura muito compensadora. Eu queria muito ler, mas, tipo, não sei exatamente. Mas me chamava muita atenção por ser uma fantasia única. Então, ultimamente, no mundo das trilogias e séries, as fantasias únicas têm chamado muito minha atenção. E esse aqui, eu não sabia exatamente por que eu queria ler, mas eu queria conhecer essa autora. E falei, vou por um livro que é livro único, que é mais fácil. E em Babel a gente vai ter, então, um sistema de magia interessante em que a magia é ativada através de palavras escritas em prata e é uma nuance muito interessante, é um detalhe muito interessante, assim, chega a ser até meio filosófico, assim, sobre você escrever duas palavras em duas línguas diferentes e o poder ser ativado pela falta de significado que tem de uma tradução de uma palavra para outra. Então, por exemplo, você pega uma palavra do latim que é traduzido para português, vamos dizer. Durante a tradução, o que significa a palavra em português não significa tudo o que significa em latim. E essa perda de significado que tem ali na tradução é o que é ativado em forma de poder naquela prata, né? E é muito interessante, por exemplo, eles colocam prata nas carroças de cavalo em que uma tradução de uma palavra se perdeu velocidade, daí as carroças ficam mais rápidas, ou segurança, daí as carroças ficam mais rápidas e mais seguras, não sofrem tantos acidentes, mais estáveis. É muito interessante, assim, em toda a filosofia por trás do sistema de magia, vamos dizer assim. E a gente vai ter um nosso protagonista que ele nasceu na China, e o pai dele é um pai que não é bem assim, oficialmente um pai, é um
um professor que trabalha, né, em Oxford, exclusivamente no prédio da Babel, e ele vai buscar um menino muito novo, porque a família dele tá morrendo lá de alguma coisa, de uma doença, e o menino tá quase morrendo também, e ele vai lá, salva o menino e traz pra ele criar de uma forma muito fria e calculista, e já criando e fazendo os estudos no menino direcionados para ele ir estudar, então, em Babel, né, e trabalhar como tradutor. Então, a ideia é justamente fazer essa tradução da língua materna dele para o inglês ali, ou enfim. Acho que é mais para o inglês. E para poder trabalhar. Então, as pessoas que trabalham com isso, que os famosos tradutores que ativam essa magia, então, tem esse rolê do a língua materna ser algo muito diferente do inglês, né? Então, essa tradução, principalmente de línguas não tão comuns, como é o latim e o grego, né, por exemplo, é a grande força da magia maior e tudo mais. Então, mas eles são, o que pega muito forte, eles são imigrantes morando na Inglaterra e sofrendo milhões de preconceitos, mas eles são os caras que são procurados porque são eles que trazem a magia, que é uma grande fonte de dinheiro para a Inglaterra, né? Então, tantas coisas sendo discutidas e o mais legal dessa história é que ela se passa ali durante a Revolução Industrial. Então tem muitas coisas assim que ela faz paralelos com o sistema de magia, a utilização da prata, tarará, com o que as pessoas estavam passando naquela época, a perda de trabalhos por causa da criação de máquinas, N coisas, e inclusive coisas que aparecem no livro, coisas que aconteceram na vida real e que aparecem no livro, que é o universo ficcional. Então, muito legal. Assim, é muita coisa dentro, muitos significados dentro do que ela tá falando pra fazer comparações com a realidade. E esse sistema de magia é legal, os personagens são maravilhosos. Assim, não é um livro animado, é um livro que você sofre um pouco por causa, principalmente, esse rolê do preconceito que eles sofrem e tudo mais, essa angústia, essa sensação de não pertencimento o tempo todo ali. Mas é muito legal a amizade entre o protagonista e os amigos que vão estudar com ele, então, em Oxford, né? E tem todo uma resistência por trás, assim, querendo que, poxa, quem que tá ficando com essa magia toda é o governo britânico, que é rico e tá explorando outros lugares, né? Outros lugares que eles têm domínio. Enquanto as pessoas que precisam não estão recebendo isso. Pessoas que estão morrendo de vários tipos de doenças e pestes que tinham na época e ninguém tá ligando pra isso. Tá usando isso pra vender e pra ganhar dinheiro, entendeu? Então, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Amei tudo, assim, todos os aspectos do livro é muito bom. Ele tem umas 500 e poucas, 600 páginas, então ele não chega a ser um absurdo de grande, ele é um volume único. Então, achei, assim, do tamanho perfeito e do jeito perfeito. Por isso que ele acabou ficando aqui em meu primeiro lugar e já quero ler mais coisas da autora. É isso, leiam Babel. Então, galera, por hora é isso. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo se vocês já leram alguns desses livros, se tem vontade de ler. E a gente se vê, então, no próximo vídeo.